Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel Master. Estou trazendo para vocês aqui mais uma super vídeo aula para vocês com uma questão muito interessante sobre integrais. Então, vejam só. Calcule caso exista e justifique sua resposta. O que eu pretendo nessa questão é mostrar para vocês como pensar para resolver a questão. Qual é o raciocínio, né? Não quero que você apenas memorize o passo a passo. Por quê? Porque existem várias questões e todas elas diferem uma da outra. São diferentes entre si. Então, às vezes o que se aplica em uma questão não se aplica a outra. Mas, se você entender o raciocínio, poderá aplicar o mesmo raciocínio a todas as questões, fazendo as suas devidas adequações. Tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro passo que nós precisamos fazer para calcular a integral dessa função, dada por três sentenças aqui, é construir o gráfico. Por quê? Porque se você constrói o gráfico, você consegue visualizar o comportamento dessa função em cada digamos assim, em cada parte do seu domínio. Então veja, nós temos os eixos x e y. Então veja, o que a nossa função, o que essa igualdade está nos mostrando é o seguinte: que a função f de x ela é igual a 1, se 0 é menor ou igual a x e x é menor que 1. Então vamos lá, vou marcar o ponto 1 bem aqui. O ponto 1 bem aqui. Então veja, a função ela é igual a 1, ó. F de x é igual a 1, se 0 é menor ou igual a x e x é menor que 1. Então veja, é esse intervalo aqui, ó. 0 está aqui, o 1 está aqui. Então veja que daqui até aqui, ó, nesse pequeno intervalo que vai de 0 a 1, a função é igual a 1. Então, veja, no valor de x igual a 0, a função vale 1. E quando os valores de x saem de 0 e vão em direção a 1, a função vale sempre 1. Só no ponto 1 que não. Então, isso significa o quê? Que aqui nós temos uma bolinha aberta e o gráfico é uma reta, daqui até aqui, uma reta horizontal. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Então, que a nossa função ela é constante igual a 1 para os valores que vão de 0 até muito próximo de 1, mas não igual a 1. Tá vendo? X é menor ou igual a 1, aqui é menor ou igual, então aqui nós temos uma bolinha fechada. Tudo bem? Depois a questão nos diz, ó, que f de x é igual a 4 se x é igual a 1. Então veja, ó, 1, aí 2, 3, 4. Eu estou pegando distâncias sempre tentando colocar as mesmas distâncias, né? 1, 2, 3, 4. Então veja, quando o x foi exatamente 1, a função ela teve como imagem 4. Então veja, f valia 4. Então vou pegar aqui, vou subir daqui para cá. Então aqui nós temos uma bolinha fechada. Por quê? Porque quando x foi 1, a f de x valeu 4. Vale 4, tudo bem? Veja, quando a função foi igual a 2, foi no intervalo que vai de 1 até 3. Então, veja, bem, o 2 está bem aqui, ó. Então, 1, ó, 2, 3. Então, veja aqui, ó. Vamos pegar aqui, daqui até aqui, pronto. Veja que no intervalo que vai de 1 até 3, a função valia 2, mas não no ponto 1. Veja que é menor. Mas no ponto 3, sim, aqui valia 1, então valia 2, aliás. Então aqui a bolinha é fechada, aqui nós temos uma bolinha aberta. Por quê? Porque no ponto 1 vale 4. Veja que aqui não é menor ou igual. Então nós temos novamente uma reta que vai daqui até aqui. Então veja, para valores de 0 até muito próximo de 1, a função vale 1, está aqui. Para valores que vão para o valor de x exatamente igual a 1, a função vale 4, o ponto está bem aqui. E para valores da função igual a 2, né, no intervalo muito perto de 1, digamos assim, até 3, a função valia 2, está aqui. Então, bolinha aberta no 1, aqui, e até o 3, a função vale 2. Então, veja que agora ficou muito mais fácil visualizar o comportamento dessa função. Então, ela vale de 0, ela vale 1, quando chega no 1, ela vale 4, e depois, quando ela continua sua caminhada em direção ao valor 3, ela passa a valer 2.
É isso que todas essas igualdades estão nos mostrando. Agora, como é que eu devo pensar para calcular essa integral que vai de 0 até 3 dessa função? Não é? Eu quero que você se lembre que essa ideia de integral ela está baseada na definição da integral de Riemann. E a integral de Riemann, por definição, ela é o limite quando o máximo do maior intervalo da partição tende a zero. Quando a soma, o somatório, com i variando de 1 até n, de f de ci, f de ci vezes delta xi, quando isso é igual a L. Então veja, quando esse limite, quando o maior dos intervalos da partição tende a zero é igual a L, por definição, esse é o valor da integral de A até B de f de x dx. Então veja, a definição de Riemann nos diz, olha, quando você tem o gráfico de uma função e você definida num certo intervalo AB, e nós criamos uma partição desse intervalo, e quando eu pego cada subintervalo, multiplico pela altura e somo, essa soma, que é chamada soma de Riemann, se o limite dela é L, independentemente, veja aqui, ó, independentemente do que? Da escolha do CI e da partição P. Então veja, se o limite tende a L, independente da escolha do CI e independente da partição que eu escolho, se esse limite sempre é L, então, por definição, esse valor L, que corresponde à área sob o gráfico da função, é a integral dentro do intervalo de A até B de f de x dx. O detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês é assim. A função só é integrável se o limite da soma é L e se for L independente da escolha do CI. Então, se eu tenho uma função e quando eu escolho C1, o limite é L1. Quando eu escolho C2, o limite é L2. Se eu encontro limites diferentes, então essa função não é integrável. Tudo bem? Então, para calcular o valor dessa integral de 0 até 3 de f de x dx, o que eu preciso mostrar? Eu preciso mostrar que se eu escolher uma partição qualquer, e se eu fizer qualquer escolha do CI, ou seja, para todas as escolhas de CI, eu sempre encontro o mesmo valor da soma de Riemann, então nós chegamos à conclusão que o limite da soma converge para aquele valor L. É L. Então, por definição, esse L vai ser o valor da integral de A até B de f de x dx. Ou seja, para eu calcular essa integral de 0 até 3, eu preciso escolher uma partição qualquer, subdividir esse intervalo, e dentro de cada intervalinho eu tenho que escolher, mostrar que independente do CI que eu escolha, eu sempre vou chegar no mesmo resultado. Se eu conseguir mostrar isso, então nós vamos chegar ao valor da integral de 0 até 3 de f de x dx. Espero que tenha ficado claro que o raciocínio que eu vou usar aqui para resolver essa questão é escolher uma partição qualquer, mostrar que independente da escolha que eu fizer para cada CI dentro de cada subintervalo, eu sempre chego no mesmo resultado. Mostrando isso, nós vamos estar mostrando que realmente a integral de 0 até 3 é um determinado valor, que é o que nós queremos calcular. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido o raciocínio. Então eu vou suspender um pouquinho aqui. Vamos continuar aqui então o raciocínio. Então, vamos lá. Veja, seja P uma partição, desse intervalo que vai de 0 até 3,
Então veja, o primeiro passo é o que? Particionar o intervalo dado, que é esse intervalo aqui de 0 até 3, daqui até aqui. Então seja P uma partição desse intervalo e somatório, quando I varia de 1 até N, de F de CI vezes delta xi, uma soma, né, uma soma de rima da nossa função f, né? Relativa à partição P, temos que, então veja, o que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou fazer o seguinte, veja, o nosso intervalo que vai de 0 até 3, então nós estamos considerando uma partição qualquer esse intervalo. Veja que qualquer que seja a partição que eu escolha nesse intervalo que vai de 0 até 3, existe uma partição que contém o ponto 1, que contém o valor 1 contido nesse intervalo. Então veja, eu vou chamar esse intervalo de xj menos 1, é esse valor à esquerda de 1, e esse valor aqui eu vou chamar de xj. Então, seja P uma partição qualquer esse intervalo, se eu subdividir esse intervalo que vai de 0 até 3, de qualquer forma, sempre vai existir um intervalo aqui que contém o valor 1. Porque eu estou dividindo em vários subintervalos, algum desses intervalos vai ter o valor 1 contido nele, ou seja, o valor 1 pertence a esse intervalo. A esse intervalo, então, eu vou dizer que esse valor que está à esquerda de 1, ele vale xj menos 1, e o valor à direita, o outro extremo direito, é xj. Tudo bem? Então, veja, vamos verificar o seguinte, veja, a soma de rima, essa soma, quando I varia de 1 até N, né, de F, de CI, veja que CI quando nós fazemos uma partição P de um intervalo, dentro de cada subintervalo eu escolho um determinado valor. Esse valor, você sabe, é o CI. Então veja, a soma de rima é F de CI vezes delta xi. Eu quero que você veja que essa soma de rima, o que vai acontecer com ela? Veja que o único aspecto interessante nessa soma, nessa partição, é aqui no ponto 1. Por quê? Porque se eu escolher o CI à direita do ponto 1, então o valor da altura desse intervalo aqui vai ser quanto? Vai ser 2. Né? Se eu escolher um CI aqui, então a altura vai ser 2. Por outro lado, se eu escolher o CI à esquerda do número 1, então veja que a altura vai ser 1. Para todos os outros não faz diferença. Veja que se eu pegar um subintervalo bem aqui, a altura sempre é 2. Se eu pegar um subintervalo aqui, a altura sempre é 2. Só ao redor do valor 1 é que faz sentido fazer esse estudo. Por quê? Porque se eu escolho o CI à direita, eu tenho altura 2. Se eu escolho o CI à esquerda, eu tenho altura 1. Então, eu vou considerar esses dois casos. Tudo bem? Então, veja. A soma de rima, então, ela vai ser, veja, nós vamos aqui estudar os intervalos. Então, imagine que eu peguei todos os intervalos que vão de 0 até xj menos 1. Então, veja que essa área aqui, desse retângulo aqui, ó, vai ser, ó, xj menos 1, menos 0 vai dar ele mesmo,
vezes a altura que é 1, então vai ficar ele mesmo, tá? xj menos 1, temos um pedaço da área. Eu vou supor que o xj, que o CI, ele está à esquerda, tá? Eu estou tomando um CI à esquerda de 1. Então, a altura desse intervalo, a área desse intervalo aqui vai ser quanto? Vai ser, veja, xj menos xj menos 1. Vezes a altura que é 1, não precisa colocar, tá bom? Que é a altura aqui. Mais... E aqui eu vou pegar quanto? De 3 até xj menos 2 aqui, ó. Então, 3 menos xj. 3 menos xj, que é a distância daqui até aqui, tudo bem? Só que daqui até aqui, veja que a altura é 2, independente da posição onde esteja o CI. Então, vezes 2. Tudo bem? Qualquer CI que esteja contido aqui, o valor, a imagem dele é 2. Isso aqui vai acontecer sempre que, tá aqui, ó, que xj menos 1 seja menor que CI, né? O CI aqui, e o CI seja menor do que 1. Tudo bem? Eu não posso colocar menor igual aqui, porque a gente viu que a imagem de 1 é 4 lá em cima. Então, vamos para a próxima situação. Vamos supor agora que o CI, ele está, veja, à direita do 1. Então, nós teríamos, veja, daqui até aqui de novo, é xj menos 1, o valor dessa área, mais, agora, o xj menos 1, que é essa medida desse intervalo daqui até aqui. Veja que quando eu escolho o CI à direita do 1, a imagem dele, ou seja, o valor da altura é 2. Então, nós vamos multiplicar aqui por 2. Mais 3 menos xj vezes 2. E isso aqui vai acontecer sempre que 1 for menor que CI e CI for menor que xj. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Na primeira situação, nós pegamos o CI entre xj menos 1, ou seja, aqui dentro desse pequeno intervalinho aqui, que vai de xj menos 1 até 1. E na segunda situação, nós escolhemos um CI que vai de 1 até xj. Agora veja que se nós simplificarmos toda essa expressão, o que vai acontecer com a nossa soma de rima? Será que ela vai mostrar algum padrão ou não? Nosso objetivo é encontrar um padrão, tudo bem? Então veja que xj menos 1, ó, menos xj menos 1. Então esses dois aqui de cara já se cancelam. Veja esse com esse. E aqui eu vou ter, ó, 2 vezes 3, 6. Fazer um pouquinho direto aqui, tá bom? 2 vezes menos 2j vai dar menos 2j, mais um xj vai dar então menos xj. O de baixo, mesma coisa. Vai ficar aqui, ó, 2 vezes 3, vamos ter 6. E aí eu tenho aqui, ó, menos 2xj mais 2xj, eles se cancelam, né? Esse vai multiplicar esse, vai ter 2. Esse vai multiplicar esse, vai ter 2. Positivo com negativo vão se cancelar. E aí, aqui eu tenho menos 2xj menos 1 com mais 1, então vai sobrar só menos xj menos 1. Isso aqui acontece quando xj menos 1 é menor que CI, que é menor que 1, e 1 é menor que CI, que é menor que xj. Então veja que eu estou tentando mostrar aqui para vocês o raciocínio que está sendo feito. Não é só chegar e encher de expressões aqui, mas é apenas uma interpretação geométrica do gráfico dessa função, tudo bem? Agora, veja um detalhe aqui interessante. O detalhe aqui é que, veja, a soma de rima ela é igual a essa expressão, quando isso acontece,
e é igual a isso, igual a essa expressão 6 menos xj menos 1 quando o CI está contido nesse intervalo. O detalhe aqui é que se é uma igualdade, né, eu posso somar e subtrair o mesmo valor dos dois lados. Então é exatamente o que eu vou fazer. Veja, eu vou subtrair nessa soma de rima, ó, CI vezes delta xi menos, eu vou subtrair 5 de cada lado. Então 5 é igual. Eu podia ter feito a soma igualado a ela uma vez com cada um, né? E ter subtraído 5 de cada lado. Só para economizar espaço, então eu estou subtraindo uma vez, estou subtraindo ao mesmo tempo aqui, tá? Mas o raciocínio só está generalizado aí, tudo bem? Então veja, 6 menos 5 vai dar 1, menos xj, aqui também vai ficar 1 menos xj menos 1, de novo, né? Tem que especificar por que é diferente, porque são intervalos, estamos considerando CI em posições diferentes. 1 menos CI menor que XJ. Agora, eu vou abrir uma observação bem aqui, ó. Veja, vamos voltar lá no gráfico. Veja, tentar mostrar aqui para você. Veja, esse intervalo que vai de xj menos 1 até xj é um intervalo qualquer ao redor de 1, né? Um intervalo qualquer. Eu não sei se ele é o menor nem se ele é o maior, ou se ele está entre o menor e o maior. Mas você concorda comigo que nós podemos afirmar sem sombra de dúvida que esse intervalo ele é menor ou igual ao máximo ou menor ou igual ao módulo dessa partição. Veja, o módulo de uma partição é a medida do maior intervalo contido nessa partição. Porque quando eu subdivido o intervalo, não necessariamente todos os subintervalos são iguais. Então, aquele que tem a maior medida é o módulo daquela partição, ou seja, o maior intervalo, é o máximo dos intervalos. Então, esse intervalo que eu peguei aqui ao redor de 1, ele é menor ou igual ao máximo. Porque ou ele é o menor, ou ele está no meio, ou ele está entre o menor e o maior, ou ele é o máximo. Em qualquer situação dessa, eu posso afirmar então que esse intervalo, xj menos i, até xj, ele é menor ou igual ao máximo, né, dos subintervalos da partição. Agora veja, esse intervalo que eu cheguei lá embaixo, veja, ó, 1 menos xj e 1 menos xj menos 1, ele é um pedaço desse intervalo. Então, isso garante para mim que se o intervalo todo é menor ou igual ao maior dos intervalos, então um pedaço dele aqui com certeza é menor. Com certeza é menor. Então, veja, o que eu estou querendo dizer para vocês então é que 1 menos xj é menor que o máximo do intervalo, é menor que o maior, né, o máximo dos intervalos da partição. E 1 menos xj menos 1, aqui é 1, viu? Também vai ser menor que o máximo dos intervalos dessa partição. Então, o que nós concluímos? O que eu quero concluir aqui. Se essa diferença é igual a esse intervalo 1 menos xj, e essa diferença é igual a 1 menos xj menos 1, veja que xj é maior que 1, então essa diferença é positiva, né? Aqui, ó, 1 menos xj. Aliás, veja que xj é maior que 1, então 1 menos xj é um valor negativo. E 1 menos xj menos 1 é um valor positivo. Então eu estou dizendo que essa diferença é igual a um valor negativo e é igual a um valor positivo. Mas eu sei que os dois são menores do que o máximo. Então eu posso afirmar que em módulo, essa soma de rima com 1 variando até n
Deixa eu só corrigir aqui. A soma de rima com I variando de 1 até N, de F, de CI, vezes delta XI, menos 5, o módulo é menor ou igual ao máximo, ao maior dos subintervalos da nossa partição I. É menor que o módulo da partição. Tudo bem? E veja que isso acontece independente da escolha do CI. Veja que eu fiz as duas escolhas possíveis, né? Existiam apenas duas escolhas, dois caminhos distintos para escolher o CI. Eu fiz todas as duas e cheguei à mesma conclusão, que o quê? Que o módulo dessa diferença é menor que o máximo dos... é menor que o módulo da partição, né? O máximo dos subintervalos. Ou seja, né? Dado um epsilon maior que zero qualquer, né? Nós podemos tomar um delta igual a epsilon, tal que né, nós podemos afirmar que o limite, quando o máximo de delta xi tende a zero da soma de rima, quando I varia de 1 até N, de F de CI vezes delta xi é igual a 5. E isso é a integral de 0 até 3 de f de x dx. Né? Veja que isso acontece, e é independente da escolha de CI, né? E isso acontece, né? Sempre que o máximo do delta xi for menor que delta, menor que o nosso delta. Portanto, a integral de 0 até 3 de f de x dx é 5. Espero que tenha ficado claro. Tentei explicar o raciocínio bem detalhadamente. Então eu vou retomar aqui a ideia. Veja, calcule caso exista, justifique sua resposta. Queríamos calcular a integral de 0 até 3 de f de x dx, onde a nossa função ela é dada por três expressões, né? Três funções constantes, né? F de x é igual a 1 no intervalo que vai de 0 até muito próximo de 1, né? Intervalo aberto aqui. É igual a 4 quando x é igual a 1, é um ponto aqui em cima, e é igual a 2 no intervalo que vai de muito perto de 1 aqui, ou seja, um intervalo aberto em 1 até o outro extremo 3 aqui. Então nós tivemos a função constante aqui igual a 1, depois um ponto 4 lá em cima, e a função constante aqui igual a 2 até o ponto 3. Aí nós vamos calcular a integral de 0 até 3. Então veja, pela definição de rima, nós vimos aqui o quê? Que se o limite da soma de rima, quando o maior dos intervalos tende a 0, for sempre o mesmo, independente da escolha de CI e da partição tomada, se o valor for sempre o mesmo, então, por definição, esse valor é a integral de a até b de f de x dx. Então, para resolver essa questão, nós partimos do que? Nós escolhemos uma partição qualquer desse intervalo, uma partição P qualquer, né? Tendo sido feita a escolha dessa partição, do intervalo que vai de 0 até 3, nós verificamos que apenas no intervalo, no subintervalo que contém o ponto 1, é que faz sentido termos escolhas diferentes de CI. Veja que se nós pegarmos um subintervalo aqui, qualquer que seja o valor de CI, a imagem dele sempre é 2. Só ao redor do valor 1 faz sentido fazer escolhas diferentes do CI. Porque quando eu escolho CI à esquerda de 1, o valor da função, a altura do intervalo é 1.
Quando eu escolho CI à direita do ponto 1, o valor da imagem de CI, ou seja, da altura do intervalo, é 2. Então, o que nós fizemos? Escolhemos uma partição qualquer, né? E uma soma de rima, né? Da função f relativa à partição que nós escolhemos. Nós verificamos o quê? Que independente da escolha que eu faça do CI dentro do intervalo, do subintervalo considerado, nós vimos que a diferença, nós vimos o quê? Que a diferença entre a soma de rima e o valor 5, né, sempre é menor que o maior subintervalo dessa partição, né? Ou seja, dado um epsilon maior que 0, é só tomar um delta igual a epsilon, que o limite da soma de rima, quando o maior dos intervalos for 0, vai ser quanto? Vai ser 5. Logo, esse é o valor da integral de 0 até 3 f de x dx, sempre que o maior dos intervalos for menor que delta. Talvez você esteja pensando, como é que ele fez para escolher delta igual a epsilon? Veja que lá da definição de rima, essa diferença ela tem que ser menor que epsilon. Então veja, o máximo, né, do delta xi, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser menor que delta. Tudo bem? Tem que ser menor que delta. E o módulo dessa diferença tem que ser quem? Sempre menor que... Tá bem aqui, ó. Não está aqui, não. Eu não expliquei lá. Não mostrei lá, já dei pronto. Mas veja. Pela definição de rima, essa diferença tem que sempre ser menor que epsilon. Então, basta eu tomar um epsilon maior que o máximo de delta xi. Então, veja. Se delta xi eu vou construir o raciocínio assim, veja. Para mostrar aqui a soma de rima, que a função é integrável, eu preciso mostrar que a diferença entre a soma de rima no intervalo considerado menos 5 é menor que epsilon. Mas eu já mostrei que independente da escolha do CI, ela é menor que o máximo, ou seja, é menor que o máximo dos subintervalos dessa partição. Então, basta eu tomar esse valor menor que epsilon. Então, se eu escolher um epsilon maior que esse valor, garante que essa diferença é menor que epsilon. Mas nós sabemos lá da definição também que para que a função seja integrável, o máximo dos subintervalos tem que ser menor que delta. Mas eu já disse que o máximo tem que ser menor que epsilon. Então, basta eu tomar aqui, ó, epsilon igual a delta. Por quê? Porque se o máximo dos intervalos é menor que delta, e epsilon é igual a delta, então garante aqui que o maior dos intervalos é menor que epsilon, já que eu já mostrei que a diferença é menor que o máximo de delta xi. Ou seja, toda vez que nós escolhemos uma partição qualquer, independente da escolha do CI, se eu pegar o máximo do delta xi menor que delta, isso aqui toda a vida vai acontecer o que? Essa diferença vai ser menor que epsilon. Então, dado um epsilon qualquer, se eu tomar delta igual a epsilon, isso garante que o limite da soma de Riemann, quando o maior dos subintervalos for para 0, será 5. Né? Porque essa diferença aqui vai para 0, essa diferença vai para 0, mas ela só vai para 0 se esse valor converge para quanto? Para 5, que é esse limite aqui. Logo, por definição, a integral de 0 até 3 de f de x dx é 5. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Se alguém tiver alguma dúvida, põe no comentário. Se eu expliquei, eu falei muito rápido, algum ponto não ficou claro. Tudo bem? É uma questão um pouquinho teórica ali. Espero que tenha explicado da melhor maneira possível. Se você gostou da videoaula, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe com seus amigos, para que a gente se sinta motivado a produzir mais videoaulas e estar postando aí para vocês. Tudo bem? Grande abraço, fiquem com Deus.